Oi, turma. Então, agora nós vamos ver quais são os sintomas de deficiências nutricionais que você consegue diagnosticar pela análise foliar. Existem nutrientes que são muito móveis dentro da planta. Então, se faltar o nutriente no solo, o que a planta faz? Realoca o nutriente que está nas folhas mais velhas, leva esses nutrientes para as folhas mais jovens. Quais são esses nutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro e molibdênio. Uma vez que é feito isso, esses nutrientes são realocados em partes mais jovens, a deficiência ela fica evidente nessas folhas mais velhas. Vão ficar mais cloróticas, vai começar a faltar nelas. Já tem nutrientes que são imóveis, e notem que cálcio e bório estão associados à parede celular, lamela média. Então, eles são imóveis mesmo. Para a planta realocar esses nutrientes de folhas mais velhas em folhas mais novas é muito difícil. Então, por isso, quando falta esse nutriente no solo, a planta não consegue realocar os que estão empregados aqui nas folhas mais velhas. Então, a deficiência vai se mostrar nas folhas mais jovens. Quais são esses nutrientes? Então, cálcio e boro, aqui, principalmente nessas folhas de ponteiro, frutos que estão sendo formados. E existem nutrientes que são pouco móveis, e aí você vai ver, então, mais nesse centro da planta, na porção média, a deficiência. Cada nutriente desses, vocês vão ver que tem um padrão na folha. Então, é relativamente acessível, né? Assim, fácil você identificar quais são os sintomas e saber qual nutriente que pode estar faltando. Mas, além de verificar o sintoma na folha, você vai também buscar o histórico daquela área, o que aconteceu, se é fitotoxidez por aplicação de herbicidas, de algum agroquímico, ou se é também você vai olhar também essa análise de solo, vai ver se tem alguma questão deficiente lá no preparo do solo para o plantio. Quais são os dois sintomas principais que a gente vai ver na deficiência de nutrientes? É o que a gente chama de clorótico, né? Então, uma planta clorótica, uma folha que está sem clorofila, ela está amarelada. Então, ela pode estar totalmente amarelada, pode ter um amarelamento apenas nas bordas e pode ter também um amarelamento entre as nervuras. Isso, quando evolui para um sintoma de necrótico. Significa que essas folhas vão ficar secas, mortas, e a gente chama esse sintoma aqui de necrótico. Então, folha amarelada a gente chama de clorose, e folha seca, né, marrom, a gente chama de necrótica. Então, notem aqui, falta de cálcio nas folhas jovens é que vai aparecer, elas se tornam enroladas, pálidas, dependendo do fruto, você fica com algumas paredes, algum fundo preto, no caso do tomateiro. Falta de ferro, amarelecimento das folhas também. Todos esses sintomas, em geral, vão dar clorose, vão deixar as folhas amareladas. Principalmente aqueles que estão associados nos nutrientes que estão associados a enzimas da fotossíntese, eles vão comprometer a clorofila. Então, você vai ter amarelamento porque a clorofila morreu. A clorofila ela tem uma vida útil pequena, de 1 ou 2 dias, então a planta está sempre refazendo clorofila. Na falta desse nutriente, ela vai comprometer a produção de clorofila e por isso vai ficar amarelado. Então, enxofre e nitrogênio geralmente dão uma clorose generalizada na folha inteira. Nitrogênio, a falta de nitrogênio vai dar uma clorose aqui nas falhas mais baixeiras, e o enxofre vai dar mais no centro da planta. Fósforo, as folhas podem ficar amareladas com zonas mortas e com o tempo vai destruindo a folha rapidamente. É semelhante à falta de nitrogênio, mas ele também está associado a um aspecto mais arroxeado, folhas um pouco menores. Deficiência de nitrogênio também vai dar uma redução geral no porte. Então, nutrientes que são requeridos em grandes quantidades vão dar uma redução geral no porte dessa planta e vão comprometer clorofila. Potássio, as folhas ficam mais finas, apresentando pequenos buracos, e é muito comum a gente ver essa clorose apenas nas margens, né? E magnésio dá na folha inteira, incluindo folíolos, com uma cor pálida. Em casos graves, a folha cai. Magnésio, potássio, você vai ver uma clorose marginal. E internerval, magnésio, potássio, manganês, internerval e marginal. Enxofre, nitrogênio vai ser uma clorose geral, enxofre
na parte média das plantas e nitrogênio na parte mais inferior. E o ferro? O ferro está associado a enzimas de fotossíntese? Sim, vai dar clorose com certeza. E aí aqui a gente tem um detalhamento em cada uma dessas culturas. Então vocês têm que procurar para cada cultura quais são os sintomas específicos. Então, por exemplo, no milho, você tem na deficiência de fósforo uma pigmentação mais roxa. O que que acontece? Os carboidratos que iam ser usados para formar a clorofila, todas as proteínas, eles não têm fósforo suficiente para formar esses pigmentos e aí eles formam essas substâncias e aí ele acaba formando um pigmento que é a antocianina. E a antocianina se deposita logo abaixo da epiderme, dando essa cor roxa, mostrando que faltou algum nutriente, ou fósforo ou nitrogênio, e por isso dá essa cor arroxeada. Você também pode ter doenças, né? Ferrugem, que é uma doença fúngica, deficiência hídrica, também causando esses sintomas semelhantes. E aí, como é que você vai distinguir? Geralmente, deficiência nutricional você vai ter concentrada em uma parte ou outra da planta, como vocês viram aqui. Além disso, você vai avaliar o histórico e a análise de solo. Quando você fala de fitotoxidez, pulverizou alguma coisa e causou toxidez e sintomas de, de toxidez mesmo, né? De envenenamento. Então, você vai ver na planta inteira, porque caiu em tudo, ou então você vai ver na parte mais superior, porque caiu só, o produto caiu só na parte superior. Quando é doença, geralmente doença é muito pontual, então você vai ver em algumas folhas, e aí as folhas que estão ao redor daquele foco. Você vai ver então em reboleira, se depende do caso, então em várias plantas, mas só numa determinada parte do campo. Então, essas são as características que você pode usar para distinguir se a deficiência é nutricional, se o sintoma é de deficiência nutricional, se o sintoma é de doença, se o sintoma é de estresse por uma coisa abiótica. Então, se é seca, salinidade, se é toxidez por pulverização de alguma coisa. Então, aqui, notem aqui nessa figura, então o nitrogênio geralmente você tem esse amarelecimento em toda a folha, da folha normal até a folha clorótica. O potássio é comum você ver uma internerval, e aí depois você vê mais marginal e internerval, é porque essa cultura aqui não é assim. Fósforo, redução do porte e arroxeamento, muitas vezes, ou até um certo encarquilhamento. O cálcio sempre tem esse enrugamento, folhas menorzinhas, então cálcio está associado à parede celular, então a planta vai ter dificuldade de se expandir. Magnésio e potássio, você vai ver essa clorose internerval, você vê bem as nervuras, mas entre as nervuras você vê um amarelecimento bem intenso. Enxofre semelhante aqui, ó, o nitrogênio, amarelecimento em toda a folha, só que esse aqui vai estar na parte média da planta, esse aqui vai estar nas folhas mais velhas. Zinco também dá esse carquilhamento. Boro e ferro é que eu estou mais destreinada, mas ferro, como está associado à clorofila e à fotossíntese, esse amarelecimento sempre vai estar bem presente. Então, notem que se é um nutriente associado à fotossíntese, clorofila, fotossíntese, enzima de fotossíntese, vai dar uma clorose. Se está associado à integridade estrutural, né, à parede celular, você vai ter redução de porte, vai ter encarquilhamento, vai ter folha assim, se voltando. Então, é o que a gente vê aqui, ó. Encarquilhamento, cálcio, boro, menor porte, amarelecimento muito associado a nitrogênio, ferro, zinco, enxofre. Eu coloquei aqui, então, nos slides para vocês esses sintomas, né, mais comuns das deficiências. E aqui em Feijoeiro eu também queria que vocês vissem novamente para a gente fixar. Olha aí, nitrogênio, amarelecimento geral nas folhas mais baixeiras, mas também redução do porte, afinal, o nitrogênio está em todas as proteínas. Aqui o fósforo, redução do porte, por ser uma molécula importante em todas as reações energéticas.
Potássio, redução da produção de frutos. Potássio está muito relacionado a isso, para a produção de frutos. Fósforo está muito relacionado também à produção de flores. A deficiência de fósforo vai comprometer a produção de flores, sementes. De potássio vai comprometer a produção de frutos. Vai deixar sua planta mais suscetível à seca. Cálcio, sempre folhas aqui mais jovens, ó, encarquilhamento do brote, folhas jovens já não conseguindo se expandir como deveriam, e um pouco mais encarquilhadas. Zinco também vai deixar essa folha mais encarquilhada, que é magnésio, e vocês vão ver com uma clorose mais entre as nervuras. Cobre e molibdênio, então cobre as folhas novas que têm a tonalidade mais escura e dá um enrugamento nos bordos, no caso do feijoeiro. Cobalto e molibdênio, as folhas ficam cloróticas, né, semelhante à falta de nitrogênio, então fica totalmente clorótica, né, em geral. Tem queda de flores e vagens, redução do crescimento vegetativo e radicular. Molibdênio está muito relacionado à capacidade de fazer fixação biológica de nitrogênio. Então, todas as leguminosas, feijão, soja e crotalária, todo mundo dessa família, eles tendem a fazer fixação biológica de nitrogênio, associação com bactérias que vão captar nitrogênio diretamente gasoso e transformar num aminoácido para a planta. Então, faltou molibdênio, as enzimas que fazem isso não têm capacidade de fazer. Manganês. Magnésio e manganês, os dois vão dar essa clorose internerval. Em geral, isso pode variar em algumas culturas, né? Boro e ferro. Boro, como é nas folhas mais jovens, dá esse encarquilhamento. Ferro dá essa clorose geral em folhas bem mais jovens. Além dos sintomas de deficiência, o excesso também de alguns nutrientes vão causar sintomas. A gente tem excesso de nitrogênio, de fósforo e de potássio. O fósforo é bem mais difícil de conseguir esse excesso, mas excesso de potássio vai comprometer cálcio, magnésio e alguns micronutrientes. Então, qual que é a deficiência que você vai ver? Por excesso de potássio, por toxidez, você vai ver deficiência de micronutrientes. É como achar a agulha no palheiro. Se você tem muito nutriente de um macronutriente, os micronutrientes que naturalmente já estão em pequenas quantidades no solo e que vão ser absorvidos em pequenas quantidades pelas plantas, ficam mais difíceis de ser encontrados. Então, você acaba induzindo uma deficiência de algo que está no solo por ter adubado excessivamente um outro nutriente. Então, excesso de nitrogênio causa deficiência de micronutrientes e o sintoma que você vai ver é o sintoma da deficiência do micronutriente. Potássio está muito associado a cálcio e magnésio. Excesso de potássio compromete a absorção de cálcio e magnésio. Excesso de cálcio compromete a absorção de potássio e magnésio. Excesso de magnésio compromete a absorção de potássio e cálcio. Então é isso, pessoal. Vocês vão consultar aqui nos slides então, esses últimos sintomas e a gente terminou por hoje. Obrigada!